Fizemos esse trabalho com umas imagens na primeira aula, depois de apresentar o plano, e apresentei essas imagens e a gente foi comentando sobre as imagens, o que elas nos instiga a pensar sobre indivíduo e sociedade, né? E aí a gente vai retomar essa discussão, inclusive com um texto que nós vamos trabalhar. Eu até deixei para vocês o texto. Os demais que estão chegando agora, nós vamos ver uma forma. Depois nós trabalhamos uma música, né? Uma música que fala sobre a liberdade, sobre ser humano, quantos caminhos o homem deve andar para que seja aceito como homem, para ter a liberdade e tal, da Margareth Menezes. E depois nós fizemos uma reflexão a respeito de um texto bastante provocante, que é o homem, o que ele é afinal, né? Um texto do Luiz Fernando Veríssimo, a título de reflexão, né? Então a gente fez essa reflexão, um texto que também está lá na plataforma, que vocês vão ter acesso, todos os materiais já trabalhados até aqui e o que nós vamos trabalhar hoje vai ficar disponível lá na plataforma, ok? Então esse texto também está lá, um texto muito interessante. Quem não esteve na aula, eu recomendo que dê uma lida nele, qualquer dúvida vamos conversando, né? Aí eu fiz. Lê o que, professor? Oi? Lê o que o senhor disse para dar uma lida no que mesmo? no texto, no texto, o homem, o que ele é afinal. Né? É um texto que nós refletimos na sala e ele está numa plataforma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde é que vocês vão encontrar esses materiais. É um poema só, de uma página, tá? Mas com calma, depois vocês vão ler. Na verdade, vocês vão bisbilhotar muito esses materiais que a gente vai disponibilizando com antecedência, né? E aí depois eu fiz uma rápida introdução sobre o conceito de indivíduo, de sociedade e de política. Rapidamente eu disse que por que indivíduo e não mais homem, como era a disciplina anteriormente? Homem, política e sociedade. Homem, cultura e sociedade. Não, a gente deixa de dizer homem, né? Porque é um conceito que não abarca mais todos os gêneros, e a gente passa a dizer indivíduo ou ser humano, que é um conceito que abarca todos as categorias de gênero, homem, indivíduo, né? O indivíduo abarca homem, mulher, transgênero, cisgênero e todas essas denominações de gênero existentes hoje. Então a gente diz o seguinte: não vamos mais usar a categoria homem para tratar de todos os seres humanos. Seres humanos são seres humanos, que nem todos são homens, né? Então a gente troca o homem pelo indivíduo ou pelo ser humano, né? Quando for referir a homem, é o homem mesmo. Quando for referir a mulher, e cada um na sua especificidade. E aí a gente foi discorrendo sobre o conceito de indivíduo. O que é um indivíduo, né? E depois falamos um pouquinho sobre sociedade, que é um grupo, né, de pessoas composta por indivíduos sociais, políticos e tal. Então a sociedade é esse conjunto de pessoas em um determinado espaço, tempo, que vão estabelecer relações, de convivência, de troca, de poderes e tal. Aí tem a política, né? A política é a forma como os seres humanos vão organizar essa vivência em sociedade, determinando aí os papéis sociais,
determinando os poderes sociais, determinando as formas de produção da sua existência. Isso é política, né? Para a gente ir desconstruindo essa ideia de que política, né, é algo ligado a partido, né, a pessoas. Não. Isso é também, né? Mas política nesse sentido filosófico que a gente está tratando, política é a estrutura, né, de poderes que fundamenta a organização de uma sociedade. E é claro que isso passa pela política de direito, passa também pela política partidária, que só é apenas uma representação. O mais importante não é a política partidária, porque os partidos eles vão, né, e passa, os governos eles vão, eles passam, eles têm hora para começar e hora para terminar. Pronto, acabou. E a política de direito, né, os direitos políticos, as políticas públicas, os direitos subjetivos dos indivíduos não acaba. Enquanto houver sociedade, haverá direito das pessoas. Isso a gente está tratando de política, a forma como se organiza determinada sociedade para garantir minimamente essa convivência entre as pessoas. E, por exemplo, o que a gente está vendo hoje no nosso país, uma crise política. Uma crise política porque os poderes não estão se afinando, né? Os poderes aí estabelecidos numa sociedade democrática de direito, como é a nossa, os poderes são legislativo, executivo e judiciário, né? São esses três poderes, como instituição democrática. E nesse momento no nosso país, a gente está vendo, vivenciando essa crise de poderes políticos. Então a gente vai ter alguns elementos aí para poder falar, né? Então nós fizemos isso, esse trabalho de contextualizar indivíduo, política e sociedade, certo? Então foi isso que nós fizemos. Na segunda aula, nós trabalhamos já ministrando o conteúdo, nós trabalhamos um texto, um PowerPoint, que se diz a questão antropológica, o que somos ou quem somos. Porque a disciplina de indivíduo, política e sociedade trabalha com 3 viés: compreender o indivíduo, compreender a forma como esse indivíduo se organiza, isso é a política, e compreender os espaços de relações desse indivíduo, isso é a sociedade. Para a gente entender um pouco sobre política e sobre sociedade, a gente precisa entender, né, não é só um pouco, entender muito sobre o ser humano. Quem é esse sujeito? Né? Quem é esse sujeito chamado ser humano? Que vai aparecer nos textos, nos slides, nos materiais, como um homem. O homem não sei o quê, o homem não sei o quê. Mas eu já chamei a atenção para essa questão do homem. Quando falar do homem, quando aparecer homem, né, vamos entender que ali é todos os sujeitos. E daqui para frente tentar construir, quando estiver escrevendo, estiver falando, não se referir ao homem como se fosse todas as categorias. Mas infelizmente isso está entranhado na nossa história. Mas bem, a gente precisa conhecer o ser humano, o indivíduo. O indivíduo. Primeira coisa que a gente faz na disciplina que nós fizemos já na aula passada foi tentar conhecer um pouco do ser humano. O que é o ser humano? Quem é o ser humano? Que animal é esse, né, chamado ser humano? Então nós fizemos uma reflexão em torno da questão antropológica, que é o que somos ou quem somos. Como assim, professor? Questão antropológica. Porque essa disciplina, indivíduo, política e sociedade, ela vai fazer uso de várias áreas do conhecimento, de várias ciências.
E a antropologia é a ciência que estuda a formação do indivíduo nos aspectos da evolução, nos aspectos da cultura, da sua formação. O ser humano, de onde é que vem o ser humano? Para onde é que vai o ser humano? Quais os processos de evolução do ser humano, né? Então, isso é estudo feito pela antropologia. Antropologia é a ciência que estuda o homem, né, em vários aspectos da sua formação. Isso a gente disse. Então, para que o indivíduo conheça a sua essência. E aí nós fizemos uma atividade onde todos vocês... Desculpa, beber aqui uma aguinha. Vocês estão aí? Aí nós fizemos uma atividade onde nós pedimos para vocês, cada um pensar o que define você. Ou seja, qual é a sua essência. O que te diferencia das demais coisas, das demais pessoas. E todos falaram. Todos falaram colocando que... Olha, professor, o que me define é a alegria. Olha, professor, o que me define é a solidão. Olha, professor, o que me define é a liberdade. Aí vocês foram falando. Então, a gente construiu isso para facilitar, né, essa reflexão que nós queremos fazer com vocês, que é de olhar para cada um de vocês e para o todo, tentando compreender quem é o ser humano, né? E aí a gente viu as dimensões da formação do ser humano. Aí a gente viu que o homem é formado a partir dos aspectos da matéria, por isso ele morre, ele se acaba, tem tempo para terminar, ele é finito. Vimos que o homem é racional, porque o homem pensa, e é isso que diferencia ele dos outros animais. Vimos que o homem é político, porque ele precisa se organizar para viver em sociedade. Vimos que o homem é social, porque ele não vive só, não vive isolado, ele precisa de outras pessoas, né? Vimos que o homem é psíquico, porque ele desenvolve um comportamento próprio, único, a partir das relações que ele estabelece na sociedade. Aí a gente viu que o homem é ético, porque tem moral, tem normas, tem regras para seguir nessa sociedade. Vimos que o homem é estético, que o ser humano é atraído pela beleza, né? E que a beleza ela é um conceito muito abstrato, porque o que é belo para mim pode não ser belo para você. Então a gente viu essas coisas todas, né? E aí aprofundamos nisso, né? Fomos vendo isso e aprofundamos nessa reflexão. Ok, fizemos isso. E depois disso, estou fazendo um resgate aqui, viu, gente? E depois disso, nós começamos a trabalhar um texto que se chama Indivíduo e Sociedade. Indivíduo e Sociedade. Eu fiz a introdução do texto, deixei com vocês, para vocês lerem e fazer uma pequena atividade de reflexão escrita. E nós vamos conversar sobre ela agora, certo? Nós vamos conversar sobre ela agora, certo? E aí, conseguiram ler? E a partir do que você... Oi? No meu caso, que eu não fiz, como é que vai ficar? Vai fazer. Depois eu vou tratar com você, pessoalmente, com quem está chegando agora. A gente tem um grupo, vocês já estão no grupo. É no Plus 1, é? Não, um grupo do WhatsApp, você já está? Não. Certo. Então, a gente vai ver uma forma de colocar você no grupo. Eu vou colocar no lugar que é o senhor salva aí. Aí você coloca. Certo. E aí tem a sala do Classroom que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Certo? Vamos então trabalhar com esse texto, né? Eu vou projetar o texto aqui. Certo. O Arthur tá dizendo que vai mandar o link
Deixa eu ver aqui o que foi que o Arthur disse. O Arthur já está se manifestando aí para ajudar. Eu já mandei o link no grupo da nossa turma. Só clicar lá, Milena. Certo. Ok. Então, quem esteve na aula passada, né, teve o texto em mãos e nós vamos trabalhar com ele agora. A ideia é a gente conversar sobre ele. Vou projetar ele aqui rapidinho para a gente fazer uma rápida conversa sobre ele. E aí, estão acompanhando o texto? Sim. E, professor, ainda o senhor vai abrir a sala do Classroom, né? Já abri, já coloquei o material lá, depois eu vou já falar sobre isso quando terminar essa parte aqui. Aí eu vou conversar um pouquinho, vou apresentar, vou dizer o que já tem lá, viu? Ele tá lá na sala do Classroom. Então, gente, quem conseguiu ler o texto, conseguiu fazer a atividade? Não? Tá todo mundo reprovado? Pessoal? A atividade era essa. Com base, diante do exposto no texto e com base nas reflexões realizadas em sala, teça comentários sobre a influência do indivíduo na sociedade e a influência da sociedade sobre o indivíduo. E aí? Certo, aqui fizeram. Glauciane, pode rapidamente, não precisa ler, mas extrair aí as ideias principais do que você conseguiu, socializa aí para nós. Certo, Laércio fez, a Cauane, o Arthur. Cadê Glauciane? Pois enquanto a Glauciane volta do banheiro, vamos lá. Arthur, pode socializar para nós? Não, não era para enviar para mim. Não era para enviar, era só para a gente conversar aqui. Viu, Sofia? Vamos lá, gente. Quem vai socializar? Arthur foi buscar o microfone. Sofia, Bruna, Glauciane, Cauane, Arthur. Tem muita gente aí que fez. Bora lá? Não vamos ficar aqui de castigo, 3 dias. Quem começa? Eu vou começar, professor. Muito bem, Bruna. Vai lá. Vou falar o que eu extraí e tudo mais. Os papéis sociais que o indivíduo desempenha e os status que ele acredita ter diante da sociedade explicam a individualidade do indivíduo, a sua identidade e a consciência de si mesmo. Toda pessoa é individual, porque tem a capacidade de tomar decisões por si só, de forma livre, graças à sua inteligência e vontade. Alguns dos principais teóricos conhecidos por estudar a relação entre os indivíduos e a sociedade foram Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Para Emile, o homem é coagido a seguir determinadas regras em cada sociedade, o qual chamou de fatos sociais, que são regras exteriores e anteriores ao indivíduo e que controlam sua ação
perante aos outros membros da sociedade. Já para Karl Marx, a sociedade, sendo heterogênea, é constituída por classes sociais, que se mantêm por meio de ideologias dos que possuem o controle dos meios de produção, ou seja, as elites. E para Max Weber, não tem uma teoria geral da sociedade concebida, sendo que esta está mais preocupado com o estudo das situações sociais concretas quanto às suas singularidades. Além da ação social, que é a expressão do comportamento externo do indivíduo, trabalha também o conceito do poder. Então, o indivíduo, enquanto ele ser particular e social, ele desenvolve, como fala, um contexto multicultural, em que temos regras, padrões, crenças, valores, identidades muito diferenciadas. Assim, a cultura ela torna-se um processo de intercâmbio entre indivíduos, grupos e sociedades. Então, devemos conhecer a realidade cultural do indivíduo para compreender as suas práticas, costumes, concepções e as transformações que ocorrem na sua vida. E é essa realidade sociocultural que o indivíduo se socializa, sua personalidade, suas atitudes, opiniões se formam a partir dessas relações sociocultural em que controla e planeja suas próprias atividades. É isso, professor. Muito bem, Bruna. Arrasou, como diz os meninos, né? Então, você destacou aqui, só voltar aqui no texto, que a gente tinha falado na aula passada, nós fizemos a leitura dessa primeira parte, ficou faltando só fechar aqui no finalzinho, né? Que a sociologia estuda a sociedade utilizando algumas ferramentas, como a realização de pesquisas e o estudo de um determinado setor da sociedade, sociologia. Por exemplo, em uma pesquisa são levadas em conta o percentual estatístico em função das opiniões dos indivíduos que participam desse estudo. Tá, só retomando aí, para dizer que para se fazer um estudo, para se ter uma demonstração sobre determinada situação social, é preciso ouvir quem? Os indivíduos. Separado. Para dizer tantos por cento disse isso, tantos por cento disse aquilo. Esse percentual, ele é formado a partir da individualidade de cada um, né? A partir do ponto de vista individual é que se tem uma compreensão do geral. Isso para a gente dizer que o indivíduo, ele compõe a sociedade. O indivíduo faz parte da sociedade. O indivíduo influencia na sociedade. Então, por exemplo, faz uma pesquisa e a maioria das pessoas vão aprovar determinada coisa. Aí a gente vai dizer assim, a sociedade brasileira utiliza muito, não sei, utiliza muito a internet. Quer dizer, essa sociedade brasileira, por exemplo, ela é composta por indivíduos separados. Então, nesse momento, o indivíduo está aí representando a sociedade. Então, por extensão, a palavra indivíduo também pode ser usada no sentido pejorativo, se referindo a alguém que é desprezível ou indigno de algo. Eu falei sobre isso também na aula passada, né? A palavra indivíduo, assim, no meio comum, no senso comum, ela pode ser utilizada de forma, né, para se referir a alguém como algo desprezível. Esse indivíduo não faz nada, esse indivíduo, mas na verdade o indivíduo é uma pessoa separadamente na sociedade, né, quando é tratada de forma individual. E aí a gente continuou, eu quero falando isso para chegar onde a Bruna colocou. Então, do ponto de vista das ciências sociais, o indivíduo é uma parte formadora de uma sociedade. Pronto. Esta, por sua vez, é constituída a partir do conjunto de todas as relações sociais que mantém entre si. Ok. Então, é para dizer ali algumas coisas e agora talvez isso vai sair na fala de alguém.
mas a Bruna destacou os três principais estudiosos da questão do indivíduo na sociedade, né? A gente vai ter Emílio Durkheim, é assim que fala, as meninas que fizeram filosofia comigo sabem desses nomes, né, desses filósofos. Então, Emílio Durkheim, viu? É assim que se chama. E o Max Weber é o outro, e o Karl Marx. São três. Depois a gente vai voltar com eles e vamos dar uma aprofundada neles três. Então, a gente chama dos clássicos da sociologia. Então, aqui a gente está se valendo da sociologia para entender um pouco desse processo do indivíduo com a sociedade. Então, a Petrusca está dizendo que até hoje ela não sabe falar alguns. Pois bem, o Emílio Durkheim, vocês nunca mais vão esquecer, o Max Weber e o Karl Marx. Cada um vai dizer coisas diferentes, como foi o caso que Bruna colocou aí. Então, a primeira coisa mais interessante do texto, Bruna já destacou. Ela se deu conta que tem três autores, três cientistas que estudam essa questão. E cada um vai dizer uma coisa diferente sobre a relação do indivíduo na sociedade, para a gente entender quando é que o indivíduo influencia na sociedade, quando é que a sociedade influencia no indivíduo. Ok, Bruna? A gente pode ouvir uma outra pessoa e aí vamos ajustando mais as informações que o texto nos propõe. Não precisa todo mundo falar, que é só para a gente organizar o texto. Os meninos novos vão acompanhando a reflexão, tal. Depois eu vou propor que vocês leiam o texto, viu? Não se preocupe, nós vamos encaminhar tudo direitinho. Glauciane ligou o microfone e ela quer falar. Né, Glauciane? Vixe. Glauciane? Vixe, Glauciane. Que houve? Tá, vamos então outra pessoa, enquanto ela se organiza. Bruna falou. Quem mais pode falar? Moisés está sem microfone. Quem mais? Sofia, Arthur, Cauane. Quem mais? Tô aqui. Vou falar, professor. Vamos lá. Assim, uma síntese, não precisa só um pouquinho que eu entendi. Só um pouquinho mesmo. Então, eu coloquei com a sociedade, né? Ela é composta por vários indivíduos. Cada um desses indivíduos, eles possuem diferentes gostos, possuem diferentes opiniões, mas o pensamento desses indivíduos, eles são importantes, né, para a realização de mudanças. Eu coloquei aqui algumas mudanças que se deram através da união desses indivíduos, né, através da união desses pensamentos. Coloquei que a conquista das leis trabalhistas se deram graças ao esforço dos trabalhadores, né? Graças ao esforço deles que eles conseguiram ali a remuneração, conseguiram ali as suas férias e outras coisas. Também coloquei que o direito das mulheres ele se constitui através do esforço feminino, né? Então foi através dessa luta das mulheres que elas conseguiram o direito ao voto, o direito ao estudo, entre outras coisas. Então eu coloquei aqui que desse modo é perceptível a influência do indivíduo na sociedade, como aquela frase que diz, a união faz a força, né? Então, foi através dessa união de pensamentos, dessa busca por essa conquista que se deu isso, né? Também coloquei aqui que a sociedade, ela também, né, influencia o indivíduo. Coloquei que desde que esse indivíduo, ele nasce, ele tem que aprender a seguir as regras, né, e também as condutas morais, que são ditadas pelo ambiente social que ele habita. Então, ele tem que aprender ali a seguir as políticas daquele ambiente que ele está habitando, né? E é isso. Certinho, Cauane. É isso mesmo, a gente vai vendo, né, com o texto e com as reflexões, que é difícil separar quando é que eu sou indivíduo, né, quando é que eu sou sociedade, porque é uma junção de coisas. E aí a gente vê que a sociedade, ela influencia na nossa vida e nós influenciamos na sociedade. Né? Então, os autores vão falar um pouco sobre isso. Vamos ouvir mais uns dois, aí a gente vai
fechando aqui. Quem mais? Isabela, Sofia. Laércio. Professor, meu microfone não prestou, viu? Tudo bem, tudo bem. Quem é que gostaria de colocar? Professor, no meu texto eu falei bastante, né, nessa parte um pouco mais assim, das primeiras páginas do texto que eu consegui discorrer melhor sobre, que fala bastante sobre tipo, essa conjunção da sociedade e sociedade e indivíduo. Que o indivíduo, como o próprio significado da palavra já diz, é individual. E ao mesmo tempo que a matéria que a gente vai estudar aqui reconhece que cada indivíduo tem a sua individualidade, tem os seus gostos, é único, mas também ele não é totalmente só indivíduo, porque ele não vive sozinho, ele não vive isolado, ele vive em sociedade, todos os humanos vivem em sociedade. E vai ter uma eterna meio que loop, que é colocado pelo texto também, onde ao mesmo tempo que os indivíduos são responsáveis por formar a sociedade está responsável por formar o indivíduo. Porque o indivíduo ele vai criando seus gostos, as suas opiniões, o seu jeito de pensar, de acordo com a influência e as interações que ele tem. E a sociedade vai ter esse domínio, essa influência graças aos indivíduos que compõem ela. Então, vai ter esse tempo todo essas duas... Esse meio que loop, digamos assim. Certo. Ok, Sofia. Mais alguém? Hein, gente? Vou exigir a atividade e assim vamos fazer, né? Bom, vamos lá então. Fechar aqui, ó. Já saiu muitas ideias interessantes. A Bruna apresentou elementos mais aqui dos autores, a Sofia mais do início, Cauane andou aí entre esses elementos todos. Mas vamos lá. Isso que a Sofia fala, né? A sociedade, ela influencia na formação do indivíduo, né? A gente é fruto de uma realidade social, histórico-cultural. Ou seja, a sociedade, ela vai praticamente determinar que tipo de ser humano sou eu, né? A sociedade vai praticamente determinar. E isso é grave. Isso é grave por quê? Porque a sociedade tem muitos problemas. Muitos problemas. A sociedade está doente. A sociedade tem muitos vícios, muitos desvios, né? A sociedade é macaca, nesse sentido, perversa. Ela é machista, ela é homofóbica, ela é preconceituosa, ela é classista, ela é, enfim, muita coisa. A nossa sociedade tem muitos problemas. Nesse sentido que ela vai nos formar como um sujeito histórico, político e social. Então, eu também sou um sujeito, sou um indivíduo com muitos problemas, né? Aí a gente é um indivíduo com muitos problemas. Então, a gente é homofóbico, machista, preconceituoso, classista, muita coisa. A gente tem muitos vícios e desvios sociais que a gente diz. Por quê que eu sou um sujeito, que eu sou um indivíduo com tanta coisa ruim? Ora, porque eu vivo numa sociedade que se constituiu assim. E a sociedade me fez assim. Mas quem é que faz a sociedade? Quem foi, professor, que construiu essa sociedade com todos esses erros, com toda essa perversidade, com toda essa malvadeza, com todas essas coisas ruins? Quem foi que construiu a sociedade? Ora, foi o indivíduo. Ou seja, o indivíduo constrói a sociedade e a sociedade constrói o indivíduo. Então, quando a gente diz que a sociedade não presta, que a sociedade está corrompida, que a sociedade... Ao mesmo tempo, nós estamos falando dos indivíduos.
Porque há uma relação intrínseca entre os indivíduos e a sociedade, né? E a sociedade influencia na nossa vida quando ela diz: tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que se casar, tu tem que viver assim, tu tem que se comportar assado, tu tem que agir assim, tu tem que fazer isso. Então a sociedade vai dizendo isso. A sociedade vai nos impondo desde muito cedo. Na verdade, antes de nascer. Antes da gente nascer, a sociedade já está nos dizendo como nós temos que ser. Né? Essa é a relação, a influência da sociedade conosco. Por exemplo, antes de nascer, aí a gente já precisa, né, de algumas coisas para nascer. E aí a sociedade vai dizendo para os pais: vai fazer um enxoval, tem que comprar azul, se for menino. Se for menina, vai comprar rosa. Se for isso, vai ser assim. Se for, aí quando nasce, aí a família vai nos colocando os defeitos que a família tem. Porque a família é uma instituição social. Então, quem vai nos formando são as instituições sociais. Quando eu falei que a sociedade nos forma, sim, a partir das instituições sociais. Da família, né? Da escola, da igreja, da comunidade, do próprio Estado. Então, a família vai dizendo: tem que ser assim, tem que fazer assim, vai se comportar assim, tu não pode. Aí vai dizendo o que não pode. É mais o que não pode do que o que pode. Depois a gente vai para a escola. Na escola tem que ser assim, tem que se comportar assim, tem que falar assim, não pode isso, tem que. A gente vai para a igreja. Está lá o padre ou o pastor dizendo: olha, não pode fazer isso, que vai para o inferno. Não pode fazer isso, que é pecado. E vai, você não pode fazer isso com o corpo, não pode fazer isso com. Tá. Aí quando a gente vai crescendo, vai se inserindo na sociedade, a gente vai entendendo as leis. Não pode fazer isso. Se fizer aquilo, vão te olhar com um olhar torto. Não pode, né, usar uma roupa diferente, não pode usar um cabelo diferente, não pode. Aí a sociedade vai nos moldando, né? A sociedade vai nos formando. Aí quando eu, indivíduo, vou negando os meus gostos, a minha individualidade, a minha identidade, o que eu quero fazer, o que eu quero vestir, o que eu quero comer, o que eu quero para a minha vida, eu vou negando para atender os anseios da sociedade. Nesse momento que eu incorporo tudo isso que a sociedade está me propondo, eu estou reproduzindo aquilo que historicamente a sociedade vem impondo. A sociedade vem impondo. E quando eu faço isso, eu estou construindo a sociedade. Estou construindo a sociedade. Então eu estou fazendo a sociedade a partir da minha forma de viver. Então é nesse momento que a sociedade influenciou na minha vida. Agora eu me torno, por exemplo, um professor, um pai, né? Um líder comunitário, um trabalhador numa empresa, alguém, um estudante. Eu vou me tornar alguém. E outras pessoas passam a olhar para mim. Como eu me visto, como eu falo, o que eu estudei, como eu. Tudo, né? O meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, o meu gênero, a minha sexualidade, tudo. As pessoas começam a olhar. E aí eu vou influenciar. Agora, não mais só como indivíduo, mas como um indivíduo que compõe uma sociedade. Tá entendendo? Então, é nessa relação que a gente é indivíduo e é sociedade. A gente é influenciado pela sociedade e, ao mesmo tempo, influencia nessa sociedade. Quer dizer, o que a gente precisa se dar conta é que, poxa, tem muitos problemas nessa sociedade. Já que eu tenho o poder de influenciar na sociedade, pois eu vou fazer algo diferente para que as futuras gerações não tenham tantos problemas como essa geração de agora. E aí você vai fazer, né, o diferente. Aí você vai tentar viver de uma forma diferente. E aí você vai contra os princípios da sociedade. Aí vão dizer: é o esquisitão, é o diferentão, entendeu? Porque você está meio que fugindo daquilo que foi padronizado. E aí a gente tem duas palavras
para ajustar melhor isso na cabeça. Porque, professor, então, como é que eu vou viver? Eu falei, eu já disse para vocês. A gente vive na sociedade a partir das normas. Viver normal é viver a partir das normas. O que são as normas? Aquilo que foi estabelecido como padrão. Normas de normalidade, né? Do que é normal. O que é normal é a normalidade, as normas são leis, são as imposições da sociedade. Então, a gente vive muito pelas normas, para ser uma pessoa normal. E nega a nossa natureza, né? Nega o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, aquilo que eu gosto de fazer. Então, essa é a minha natureza. Então, a gente ou é normal ou é natural, né? Então, natural no sentido de ser você mesmo. E normal no sentido de atender às normas da sociedade. É claro que a gente vive numa sociedade, a gente precisa atender algumas normas, mas sem deixar que elas interfiram tanto na nossa natureza, na nossa essência, no nosso jeito de ser, né? Estão acompanhando aí, pessoal? Tá de boa? Vamos retomando aqui um pouco mais. Querem fazer algum questionamento? Fique à vontade aí no chatzinho. O Moisés disse que a internet está muito ruim, não está conseguindo compreender. Dizendo que a minha aula é melhor presencial, Moisés. Eu também acho. Mas estamos nós aqui, né? Infelizmente. Eu já disse, vocês podem fazer essa reclamação na coordenação, para ver o que vai dar. Bom, retomando aqui um pouco mais o texto, para a gente fechar. Acho que de modo geral é isso. Aí a gente vem para os autores, né? Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Rapidinho só, porque a gente vai retomar eles em outro momento. O Emílio Durkheim trabalha a ideia de coerção social, né? Ele vai dizer que o indivíduo é coagido a seguir determinadas regras na sociedade, o que chamou de fatos sociais. Emílio Durkheim trabalha com fatos sociais. Fato social é a coerção do indivíduo, constrangido a seguir normas sociais que lhe são impostas desde seu nascimento e que não tem poder para modificar, né? O que ele esquece, o Emílio Durkheim, é que a gente tem sim poder para modificar. É difícil? É, porque toda a sociedade está organizada para funcionar de uma determinada forma. Aí eu chego dizendo que não é assim, que existe outra forma alternativa de viver. Então, tudo vai me coagir para que eu viva de determinada forma, né? A minha família, a minha igreja, a escola, eu digo escola até a faculdade, né? Então, a sociedade está estruturada com os seus acontecimentos sociais, com os seus fatos sociais, para me fazer uma pessoa tal como a sociedade quer. Então, é Emílio Durkheim. O Karl Marx vai dizer que a sociedade é dividida em classes sociais. E uma classe domina a outra, através da ideologia. Ou seja, a classe dominante domina a classe rica, que são quem está no poder político, vai dominar quem não está. Então, quem domina, a classe dominante, vai dizer como os outros têm que viver, a partir de que a gente chama de ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias que um grupo impõe aos outros. Então, Marx vai dizer que a sociedade, ela vive com duas classes sociais, ricos e pobres, os que mandam e os que não mandam, e uma classe domina a outra, numa sociedade capitalista como a nossa, que vive da produção de capital, onde o dinheiro, que é o capital, vale mais do que o ser humano,
o Marx vai dizer que o sistema capitalista foi construído para que uma classe dominasse a outra, para que a classe dominada, ou seja, os trabalhadores, os pobres, trabalhassem para enriquecer ainda mais quem já é rico. Nesse processo, a classe dominante diz como a classe dominada tem que viver. E aí eles estabelecem o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que comer, ou seja, como tem que ser a nossa vida, né? Então, ele fala nesse processo de consciência da classe trabalhadora. Para mexer nessa estrutura, professor, como é que faz? A gente trabalha aqui com a consciência. Você tem que ter consciência de qual é a classe que você pertence, né? Hoje a gente tem ouvido muito as... Tá, então eu falava dessa relação, né, entre o indivíduo e a sociedade, quem manda mais, né? Depois eu falei do Max Weber, vocês pegaram aí, Max Weber não, do Emílio Durkheim. Vocês conseguiram pegar ainda do Emílio Durkheim, que eu falava do processo de coerção social, né? Dizendo que o Emílio Durkheim vai nos dizer que a sociedade coage os indivíduos para que eles ajam de acordo com os seus interesses, com os interesses sociais, né? A partir do que ele vai chamar de fato social. Depois eu fui falar do Karl Marx, dizendo que o Karl Marx estabelece que a sociedade é uma sociedade de classes, que uma manda na outra, que uma interfere na outra. Quem é rico, que detém o poder econômico e político, portanto tem uma ideologia, um jeito de viver próprio, que impõe aos demais. E aí, a questão hoje, por exemplo, que a gente tem ouvido muito, principalmente nesse momento político do nosso país, um momento muito conturbado, é que as pessoas não sabem ao certo que classe social elas pertencem, né? Então, para a gente interferir na sociedade, no sentido de construir uma outra sociedade melhor, com menos problemas do que essa, a gente precisa ter clareza de que classe social você pertence. O Karl Marx vai dizer que o indivíduo tem que ter consciência de classe social. Qual é a classe social que você pertence? Ora, Marx vai dizer que só existe duas classes sociais: os ricos e os pobres. Os pobres são as pessoas que trabalham e os ricos são os que detêm os meios de produção. Logo, se tornarão políticos e vão ser também a classe dominante, né? O Moisés diz que é pobre. Eu também, Moisés. Então, na concepção de Marx, essa relação social, ela é conflitante o tempo inteiro, porque uma classe manda na outra. Então, quem é da classe dominante, né, vai dizer como a classe trabalhadora tem que viver, como tem que ser as suas relações. E o ser humano, nesse sistema capitalista que o Marx coloca, o ser humano não é mais importante do que o capital. O mais importante é o capital. Por isso que o sistema é capitalista. Então, a gente precisa saber em que classe social você está inserido. A gente vai trabalhar depois uma pirâmide social para a gente ver onde é que eu estou, professor. Qual é a classe social que eu pertenço? Porque nunca se viu tanto hoje as pessoas que trabalham achar que é da classe dominante, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem um emprego, porque até tem uma loja, porque tem um negocinho. Não. Ou você tem os meios de produção, logo você é da elite, logo você é burguês,
logo os meios de produção, o que é que são? As fábricas, as indústrias, as terras, grande quantidade de terra, o latifúndio, né? Então, essa é a classe rica. Essa é a burguesia. Essa é a elite que, ao mesmo tempo, toma o poder, né, político e vai mandar em nós que trabalhamos. Ah, professor, eu trabalho, mas eu ganho 10 salários. Né? Eu ganho 50 mil por mês, professor. E aí? Sim, como é que você ganha esse dinheiro? Trabalhando. Então, você é trabalhador. Você é trabalhador. Né? Ou você é trabalhador, porque tem a força de trabalho, vende a sua força de trabalho, né? Quem vende a força de trabalho é assalariado, é a pessoa que trabalha para viver. Então, você é considerado nessa pirâmide, né? Está aí em uma classe social ligada à questão do trabalhador. Quem não trabalha é quem tem os meios de produção, ou quem não é trabalhador, tem os meios de produção. Imagino que aqui, nessa turma, ninguém seja da burguesia, seja da elite dominante. Eu imagino que todos aqui sejam trabalhadores. Até porque, se fosse de uma elite, nem estaria nessa instituição. Estaria estudando fora do país, estaria estudando, né, em outro lugar, enfim. Né? Não que essa instituição seja ruim. Mas aí a gente tem ouvido o absurdo das pessoas, né, defendendo ideias que não é a ideia de quem trabalha, né, é a ideia de quem manda na sociedade. Então, pessoas que são mandadas, que está em uma classe social que não tem os meios de produção, mas acha que, né, e pensa e quer viver como se fosse da elite, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem... parabéns para vocês, isso é a dignidade do ser humano. Todo ser humano pode, deve ter condições de vida digna, carro, casa, viajar e tal. Isso não quer dizer que a gente seja da classe dominante. A classe dominante é quem tem os meios de produção. A professora tem uma lojinha ali na Rua do Campo, não sei aonde, ganha não sei quanto. Sim, parabéns para você. Você é trabalhador. Você vive do seu trabalho. Quem não vive do seu trabalho, que vive do trabalho dos outros, aí sim. Então a gente tem nitidamente essas duas classes sociais que o Marx vai dizer que essa bagaceira social é por conta dessa divisão de classe. E para a gente... Ok. Então, o Marx vai chamar a atenção para isso, para essa relação de forças que existe na sociedade e que compromete o nosso jeito de viver nessa sociedade. Mas isso a gente vai aprofundar. Então, ele chama de consciência de classe. Depois, o Max Weber, que é o outro, o Max Weber vai trabalhar... ele não tem uma teoria geral da sociedade, né, como o Emílio Durkheim, que é a questão do fato social, e o Marx, que são das classes sociais. Então, o Max Weber, ele vai dizer que a sociedade é um sistema de poder, né, que perpassa todos os níveis da sociedade, desde as relações de classe e governados e governantes, como nas relações cotidianas, na família e na empresa. O poder não decorre somente da riqueza e do prestígio, mas também de outras fontes, tais como a tradição, o carisma ou o conhecimento técnico racional. O Max Weber é horroroso. Ele vai dizer que é isso mesmo, né? Enquanto Marx vai criticar, dizer que não, que essa sociedade não está certa, é uns ricos demais e outros pobres demais, e uns mandando nos outros. Não está certo isso. Ao mesmo tempo que o Marx vai dizer isso, o Max Weber vai dizer que está certo, que é assim mesmo, que é uma questão de tradição, que sempre vai ter os ricos e os pobres, sempre vai ter quem manda e quem é mandado. Sempre vai ter, né, essa opressão, essa divisão social. O Max Weber vai dizer uma dominação tradicional, que ele vai chamar, um poder
carismático, é uma ação racional que é assim mesmo. Então, o Emílio Durkheim vai dizer que a sociedade nos influencia, né? Nos coage a viver assim. O Karl Marx vai dizer que a gente vive assim porque há uma divisão de classes. E, por último, o Max Weber vai dizer, não, é assim mesmo, tipo tem que se conformar, se tu tá lascado, é assim mesmo, tem que ficar lascado, e quem é pobre vai ficar mais pobre, quem é rico vai ficar mais rico, e tá tudo resolvido, né? É uma questão tradicional, uma questão cultural, é uma questão racional, que o Max Weber vai dizer. Então, a gente tem, a princípio, esses três pensadores que vão nos ajudar a entender a sociedade e todos esses conflitos que a gente vai ter pela frente. Ok? Tudo certinho até aqui? Concorda, não concorda? O Emílio fala, ele está pedindo aqui. O Moisés está dizendo, o Emílio Durkheim fala o quê? Eu expliquei mais cedo, Moisés, mas vamos lá. O Emílio Durkheim defende que a sociedade é construída por instituições sociais, família, escola, igreja, o próprio Estado, que vão coagir o indivíduo vão coagir a gente a viver de determinada forma. Ou seja, a sociedade é que é culpada de ter nos feito dessa forma. Porque a família é preconceituosa, né? A família é preconceituosa, a família vai estabelecer coisas de 200 anos que não serve mais. E aí a gente precisa saber o que nossos pais nos dizem que não serve mais para nós, porque nossos pais viveram, né? Ou viveram a sua juventude, eles têm 50 anos, principalmente os pais que não têm a mesma oportunidade de estar numa faculdade. Então os pais vão ensinar que homem trabalha fora, mulher trabalha em casa. Os pais vão ensinar que menino brinca com bola e menina com boneca. Os pais vão ensinar que menino veste azul e menina veste rosa. Os pais vão ensinar que menino não vai para a cozinha. Enfim, essas coisas horrorosas que alguns de nossos pais nos ensinam são coerção social, fato social. A mãe vai dizer, olha, menino se veste assim, menino se comporta assim, menino, o que a gente chama de definição dos papéis, de forma forçada, né? Então isso é coerção social. O Emílio Durkheim vai dizer que a sociedade está estruturada para nos formar do jeitinho que ela quer. Aí a família vai fazer isso, a escola vai reproduzir isso, a escola que eu digo, da escola até a faculdade, né? A instituição escolar vai reforçar isso com os seus livros, com o seu currículo, com o seu jeito de ser, né? Vai reforçar muito bem esses papéis, que fulano faz isso, fulano que, enfim. E a própria igreja, né? A própria igreja como uma instituição social das mais perversas. A igreja é perversa, que a igreja diz um monte de coisa. E o que é interessante é que na família, Moisés, na família, eles dizem assim para nós, olha, se não se comportar desse jeito, tu vai apanhar. A família diz, tem que fazer desse jeito, senão tu apanha. A escola diz, tu tem que se comportar desse jeito, tu tem que fazer desse jeito, senão tu reprova. A escola diz isso, né? E a igreja diz, se tu não fizer desse jeito, tu vai pro inferno. Então, é mais perversa a igreja, né? Então, a família diz que vai apanhar, a escola diz que vai reprovar, a igreja diz que vai pro inferno. E o Estado diz o quê? Vai ser preso. Se não fizer assim, se comportar desse jeito, tu vai ser preso, né? Então, a Milena está dizendo aqui, um exemplo na minha família, a mulher só serve
para ficar cuidando da casa, passar a cozinhar, enfim, essas coisas que a gente não aceita mais, né? Não, a gente não aceita mais. Então, um monte de coisa que nossos pais vão nos ensinar não serve mais, porque nós somos outro sujeito, em outro tempo, em outro espaço. Não somos mais do século passado, não vivemos mais há 10 anos atrás. Nem se fala mais de século passado. Há 10 anos atrás. O indivíduo é outro, a sociedade é outra. Entende? Então, Moisés, é isso que o Emílio Durkheim fala. Ele fala de fato social. Fato social são essas coisas, essas imposições sociais que a nossa família, que as estruturas sociais nos impõem para que possamos viver do jeitinho que eles aprenderam, né? Fizer assim comigo, eu vou fazer assim com você. Fizer assim, vou fazer com você. Entende? Eu vou até colocar um vídeo bem aqui para vocês assistirem. Ele estava previsto para mais tarde, mas eu vou colocar o vídeo aqui e vocês vão assistirem e aí a gente fecha essa parte, certo? Esse vídeo se chama Vida Maria. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Eu vou projetar, vocês irão assistir e aí a gente comenta. Certinho? Vamos lá. Estão conseguindo acompanhar? Eu tô. Certinho. Pra mim tá dando também. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
mãe. Benção. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. E aí, povo? Pessoal, assistiram? Exatamente. Quem tem dificuldade para falar, gente, vai comunicando por aqui pelo chat, igual o Moisés está falando, né? Já disseram aqui que todo Toninho é perigoso. Professor, o que a gente pode tirar do ensinamento desse vídeo é que o Emily estava certo. O Emílio Durkheim estava certo, né? Então é isso. Vamos lá, 2 pessoas falam rapidinho para a gente avançar. Diga. O vídeo demonstra bastante que o nome Durkheim, sei lá. O que o Emily falou mesmo, que os padrões que muitas famílias seguem, entendeu? Ela não apoiou o sonho da filha dela, e interessante que esse padrão que eles colocavam foi seguido de geração em geração e nunca foi quebrado, entendeu? É como se fosse um paradigma que as famílias colocam, igual eu citei a família do meu pai. O padrão que ele tem de uma mulher, que a mulher só serve para trabalhar, passar e lavar. Entendeu? É tanto que eu sou a primeira a entrar numa universidade, a entrar, a trabalhar, quebrar esse padrão, entendeu? Esse costume. Não sei se o senhor já assistiu a série Anne com E, já? Não. É uma série bastante maravilhosa. Ela retrata bastante o tempo medieval. E se for analisar, no tempo medieval, a mulher é criada somente para servir o homem. E o único valor que ela tinha era de dona de casa. E Anne, ela chega para quebrar esses padrões que a sociedade estava impondo naquele tempo. Ela estuda, ela vai para a faculdade, faz tudo diferente, e isso ela tem críticas. É bastante interessante. E é isso que esse vídeo quer demonstrar, que nós temos que quebrar esses padrões e que não devem ser seguidos. E muitas das vezes vão trazer apenas sofrimento. Por mais que a pessoa
quer fazer o diferente, mas ela não consegue, porque ela foi criada dessa maneira e o pensamento dela vai ser conforme o que ela foi construído durante a sua vida de criança e adolescente. Isso. A gente vê nitidamente ali como a sociedade vai influenciar na vida da pessoa. A sociedade ali representada pela instituição social família, né? Então a família fez com ela o que fizeram com ela anteriormente. E aí ela vai fazendo isso de forma que como se fosse algo automático. Ela aprendeu a fazer assim, então ela vai fazer assim com os filhos. Então, nesse sentido, se mistura a individualidade com as questões sociais. E que isso é normal. O que não pode acontecer é, por exemplo, se sobrepor ao outro. No caso ali, a sociedade, a partir da família, os gostos da família, se sobrepôs ao gosto individual da menina, quer estudar e tal. Mas não, ela foi empurrada, ela foi coagida, né, para desenvolver um comportamento, uma vida igual os ancestrais dela havia feito. Mais alguém, rapidinho? Felipe? Oi, professor. Diga lá, homem. Eu acho que esse vídeo ele serve para representar, para nos mostrar como é que funciona as construções das nossas crenças, como elas acontecem, como é que elas são feitas, dentro da família ou dentro dos meios sociais em que a gente está inserido, dos grupos sociais, como uma vai passando de geração em geração. Quem mais aqui? Os meninos, meninas? Ninguém mais quer falar? Deixa um comentário. Igual os blogueiros, deixa um comentário aí, né? Bom, gente, então, vamos lá. A gente tem um trabalho, como eu falei no início, dessa disciplina, que ela vai ser parte síncrona, que é esse momento assim, a gente trocando, né, conhecimento, e um momento que é assíncrona, que é um momento que vocês vão ficar só. Quer dizer, vão ser dirigidos para uma plataforma que vai ter lá os conteúdos, os vídeos e tal. Que não é a sala de aula do Google Classroom, é outra coisa, que eu já vou falar. Então, a sala de aula do Google Classroom é o espaço onde vai ter os materiais. Assim, os materiais mais do dia a dia. E essa plataforma, que ainda não está liberada para os alunos, e que depois nós vamos falar, é um outro espaço que tem materiais, vídeos, alguns textos, enfim, a gente ainda não sabe muito bem a estrutura. Mas vamos lá. O que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte: quero informá-los que a gente já tem esses materiais na sala de aula do Google Classroom, né? E que vou colocar lá no grupo, facilitar para ficar lá, né? Porque depois que fecha essa sala não tem mais. Eu vou colocar na sala, no grupo do WhatsApp, o linkzinho para você entrar na sala. Na sala de aula do Google Classroom tem todos esses materiais que já foram apresentados, inclusive esse vídeo, esse texto que nós trabalhamos agora, aquelas músicas iniciais e tal. E um vídeo que vocês assistirão daqui para frente, né? Tem uma videoaula que vocês vão assistir, que se chama As Concepções Clássicas sobre o Homem. Então, é uma videoaula que eu gravei, né? Vocês vão assistir a videoaula e tem uma atividade. Eu vou explicar para vocês aqui como é que vai
funcionar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Isso. Vocês vão encontrar na sala de aula do Google Classroom uma videoaula onde eu estou trabalhando esse material aqui. Vocês estão vendo? Eu vou trabalhar esse material. O que é o homem, as visões antropocêntricas, o fenômeno humano. Aí vou trabalhar a concepção do homem na visão de Aristóteles, do René Descartes, de alguns estudiosos do homem, do próprio Karl Marx, que a gente estava vendo. Então, tem a aula, tá lá, e aí vocês vão assistir a aula, e no final da aula eu proponho uma atividade, que é uma atividade que vocês vão fazer. Eu vou liberar vocês, né, daqui 5 minutinhos, e vocês vão assistir essa videoaula com muita calma, voltando, revendo e tal. E vão fazer esse trabalho, que é um estudo dirigido sobre as concepções clássicas sobre o homem. Elabore uma breve pesquisa bibliográfica e organize de forma sintética um quadro com as concepções clássicas do homem. Então, Platão, aí você vai fazer uma pesquisa rápida na internet, em outros lugares, recolher informações e dizer aqui como é que Platão vê o homem, qual é a concepção de Platão sobre o homem, qual é a concepção de Aristóteles sobre o homem. Quando você assistir a aula, já vai entender um monte de coisa, porque eu estou explicando tudinho. Mas aí você pode buscar outras informações. Por que a gente diz que são concepções clássicas? Porque esses são os clássicos da filosofia que aborda a questão do homem. René Descartes, aqui, por exemplo, né? Aí temos Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre. Então, são esses filósofos, sociólogos, historiadores que estudam o ser humano, que vai trabalhar sobre as concepções clássicas do ser humano, certo? Você vai assistir a aula e vai entender todo o conteúdo, certo? E aí você vai fazer a pesquisa, montar o seu quadro bem bonitinho e vai me mandar. Nossa próxima aula é na terça. Não está terminando a aula, viu? Vocês vão parar comigo e vão assistir essa videoaula. E tem a semana para fazer essa atividade. Até no próximo encontro, vocês vão me mandar. E aqui a gente vai conversar um pouco, igual nós fizemos hoje. Aí eu vou dizendo, fulaninho, o que diz o Aristóteles sobre o homem? Sobre a concepção do ser humano? Fulaninho, o que diz o René Descartes sobre... Aí a gente vai conversando e aprofundando sobre o ser humano na perspectiva desses estudiosos aí, desses filósofos. São filósofos, a maioria são filósofos, né? Que trabalham a questão do ser humano. O que é o ser humano para eles. Então, professor, tá difícil, não sei o quê. Quando você assistir a videoaula, eu estou explicando o que cada um pensa sobre o ser humano. Aí você vai tá no formato do Word, lá na sala de aula do Google Classroom, tá lá o esqueminha, já você só vai baixar
no seu computador, no seu celular, não sei o quê, e digitar bonitinho a partir da pesquisa que você fizer. E monta a tabelinha. Quer dizer, a tabelinha já está lá. A tabelinha já está lá. Você só vai montar, entendeu? E me mandar até na próxima terça. Quem for fazendo vai me mandando para eu ir dando uma olhada. Quando for no próximo encontro, aí a gente vai conversar, eu vou pedir, aí todos terão que fazer. Hoje nem todo mundo quis falar. Bom, nem todo mundo precisa falar, mas todo mundo precisa fazer, certo? Então tá lá na sala de aula do Google Classroom esses materiais. Se tiver dificuldade, professor, não encontrei aqui, eu mando para você pelo seu PV, certo? O Moisés está perguntando se a partir de hoje a aula será sempre via web. Sim, as aulas serão nesse formato, Moisés. Mas quando a gente tiver necessidade de um momento mais, tá? A gente vai ser presencial. Por exemplo, vai ter uma feira cultural, como eu já falei para vocês, né? Vai ter uma feira cultural, a gente precisa estar presencial. Vai ter um seminário, ou seja, né? Vai ter uma aula fora, né? Que a gente vai num outro espaço, que eu estou vendo ainda. Então, a gente vai ter aí alguns momentos presenciais. Mas, assim, mais no dia a dia vai ser nesse formato, certo? Então, o Felipe está dizendo, manda o link da sala de aula aqui, professor. Tá, já vou mandar. Vou mandar lá também no grupo do WhatsApp, porque facilita. A Carol está pedindo, atividade da semana passada, precisa mandar para o senhor por foto? Não, Carol, a gente já conversou sobre ela, viu? A ideia era trazer para cá, para a gente conversar, tá? Porque tem gente que está entrando agora, ainda não se situou e tal. Vamos relevar. Agora, o estudo dirigido sobre os clássicos que fala sobre o ser humano, esse sim você vai fazer e vai mandar. Não foto, vai mandar o arquivo. Isso, ok, tá entendido? Vou postar aqui e vou postar também na sala de aula.